para a mulher que já percebeu o desconforto na relação sexual, prolongamento do período menstrual e aumento das cólicas, ela pode estar com a endometriose. E o grande tabu é que causa infertilidade. Isso está correto, doutor? Bom, na verdade, a endometriose é uma doença onde o tecido que deveria ficar somente dentro do útero, que é o tecido que causa a menstruação, ele acaba crescendo, ele acaba se desenvolvendo fora do útero, na superfície externa do útero, na superfície externa dos ovários e na superfície da trompa. Então, na verdade, uma das consequências da endometriose é a infertilidade. Por quê? Porque esse crescimento desse tecido fora do útero, ele geralmente causa aderência, e além das aderências, existe uma alteração imunológica da mulher, ou seja, células que vão tentar defender o corpo da mulher dessas células anormais. E essa alteração imunológica junto com as aderências, elas vão poder dificultar a fecundação. É interessante a gente fazer um diagnóstico precoce. Então, quando a mulher ela chega ou ela tem os sintomas de dor, de cólica menstrual, de dor durante a relação sexual, de aumento do fluxo menstrual, ela deve procurar o ginecologista e no exame, já às vezes até no exame ginecológico, a gente já consegue detectar algum sinal de que existe endometriose. E se a gente descobrir endometriose ou no exame ginecológico ou através de algum exame complementar, como ultrassom, ressonância magnética e alguns outros exames, a gente pode fazer um tratamento ou pelo menos uma orientação de uma maneira bem precoce, para que a endometriose ela não vá causar algum dano no futuro. A endometriose geralmente é uma doença progressiva, então a endometriose, quando a mulher tem 25 anos de idade, ela geralmente tem um grau mais leve do que quando ela vai ter 35 anos de idade. Então a gente percebe muito que a população hoje, então as mulheres por trabalharem mais e estarem mais, digamos assim, preocupadas com o mercado de trabalho, faz com que elas acabem deixando para ter filhos mais tarde. Como elas têm filhos mais tarde, a chance de elas apresentarem endometriose no momento em que elas desejarem engravidar aumenta muito. E dessa maneira a gente tem que fazer o diagnóstico de uma maneira precoce e fazer o tratamento adequado. O tratamento, às vezes, ele é cirúrgico e muitas vezes ele é clínico, né? Então, no tratamento cirúrgico existem as orientações específicas para cada grau de endometriose e o tratamento clínico também, geralmente, a gente faz nos casos mais leves ou, às vezes, nos casos em que a mulher foi operada e não deseja engravidar. Além desses sinais clínicos que nós comentamos, há algumas outras dicas que podem ser dadas para que a mulher possa estar atenta? A mulher que tem 20 anos de idade e tem cólicas menstruais, quando passa-se o tempo e essas cólicas vão aumentando, é um sinal de que pode existir endometriose, né? Então, algumas mulheres tomam pílula anticoncepcional, elas não têm cólica menstrual. Então, a pílula anticoncepcional, de certa maneira, ela previne um pouco, ou pelo menos diminui o aparecimento da endometriose. Como a endometriose é uma doença que ela depende da menstruação, algumas mulheres que têm uma suspeita de ter endometriose, elas podem tomar pílula anticoncepcional ou a gente faz um tratamento para não existir a menstruação. Se ela não menstrua, teoricamente, a endometriose não vai evoluir. E dessa maneira a gente vai estar prevenindo uma infertilidade no futuro. Bom, atualmente as mulheres, inclusive, engravidam um pouquinho mais tarde, né? As mulheres têm engravidado mais tarde e elas têm deixado passar o período em que seria ideal para ela, no caso, enfim, engravidar com 25, 28 anos de idade, para engravidar com 35, às vezes até mais. Muitas delas vão apresentar endometriose e a gente vai descobrir a endometriose através dos sintomas, dos sinais que o médico vai avaliar, os exames que são feitos e, além disso, a gente vai procurar fazer um tratamento de uma maneira precoce, de uma maneira eficaz, para que ela não desenvolva endometriose numa idade mais avançada. Em algumas situações, a gente procura tratar a endometriose enfim, com 25 anos de idade e às vezes pode necessitar novos procedimentos cirúrgicos com 30, com 32 anos de idade, porque ela não quis engravidar com 30, com 25. A gente fez o diagnóstico com 25, mas ela vai querer engravidar só com 32. E dessa maneira a gente precisa ter um acompanhamento da mulher e fazer o tratamento clínico além do tratamento cirúrgico quando esse for necessário também. Bom, no caso, a endometriose, ela pode ser associada ao câncer? Não, na verdade a endometriose não tem uma relação direta com o câncer. Existem alguns tipos de câncer de ovário que podem ter células parecidas com endometriose, mas até hoje não se constatou, por exemplo, um risco de câncer na mulher que tem endometriose. Então, a mulher, quando ela receber esse diagnóstico de endometriose, ela, primeira coisa, não é câncer. Não é câncer, não tem nenhuma relação com câncer. Tem cura, doutor? Geralmente não tem uma cura, ela tem um controle, né? Algumas mulheres que têm uma endometriose leve e que a gente consegue retirar esses focos de endometriose através da cirurgia, a gente considera que ela fica curada depois do procedimento cirúrgico. Porém, sempre como
como está relacionado muito com a parte imunológica da mulher, existe uma possibilidade de voltar a endometriose. Então, a gente, apesar de ter curado, a gente tem que fazer o tratamento clínico por um bom tempo e fazer o controle da doença por um bom tempo. Eu conversei com o ginecologista Dr. Gastão Júnior sobre endometriose. E para você que pegou um pedacinho da entrevista, você pode conferir no site artedeviver.com.